Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 4 de dezembro de 2015, sexta-feira, fechando então essa primeira semana de negociações do mês de dezembro, último mês do ano. Vamos então às movimentações dos mercados. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Ontem a gente teve aquele pregão bem movimentado, né, por conta da toda a euforia, o auê da catação do processo de impeachment. Nós discutimos no farol de ontem que, apesar de uma alta significativa, o cenário em termos gráficos não mudou de forma importante. O candle de ontem não conseguiu produzir uma indicação de alta para os próximos pregões, não sustenta por si uma alta. O cenário seria diferente se ontem tivesse conseguido fechar acima da média móvel de 21 períodos, desenhando aqui uma barra de ignição, uma barra elefante, e essa viesse a ser acionada no pregão de hoje. Ainda poderíamos ter um cenário altista se no pregão de hoje o mercado novamente se mostrasse animado e então no pregão de hoje viesse a fechar acima da média móvel de 21 períodos, acima da máxima de ontem, e daí na segunda-feira ter uma confirmação, a superação da máxima. Esse já não seria um cenário muito bom. Tá? Mas no final das contas, o que nós tivemos foi uma boa correção. O mercado fechou numa queda de 2,23%, devolveu praticamente, entre a correção do pregão de ontem no intraday e a de hoje, devolveu praticamente todo o movimento de alta. Né? E fica uma coisa meio feia. Né? Ficou mais claro, principalmente a partir do rompimento aqui do último pregão de novembro, um cenário de viés mais baixista, com topos mais baixos e fundos mais baixos. E agora o mercado tenta um movimento de alta e não consegue. Ele esbarra aqui nas médias, cai. E isso também mostra que essa LTA, que agora é a primeira linha de referência, ela também serve de obstáculo. Então, o cenário provavelmente seria, na minha leitura, de continuidade para um movimento de queda. Tá? Mesmo no semanal o mercado não está com uma cara muito bonita. Agora, o candle de hoje gera algum tipo de posicionamento? Nada muito significativo. O candle de ontem gerava? Também não. Tá? Então a gente segue dentro daquele cenário bastante ruim de operar, do ponto de vista de swing trade, que é um movimento lateral, errático, né, no miolo entre as duas estruturas, o suporte aqui nos 44 mil pontos e a resistência aqui nos 49.500 pontos. Indo para o gráfico do futuro, a gente viu que o gráfico do futuro, no fechamento do gráfico diário ontem, ficou até mais feio. A gente teve uma estrela cadente, testando ali a média móvel de 21 períodos. A perda mínima poderia tornar o fechamento gap, foi basicamente o que a gente teve hoje. Indo para o gráfico intradiário, em 15 minutos, o mercado fechou aqui ontem, né? O que eu mencionei com vocês ontem é que, para acreditar num cenário de rompimento de suporte e de fechamento gap, idealmente a gente deveria ter o teste dessa zona, que ainda estava devendo um novo teste, já porque ela tem um só teste aqui, né? E daí então o rompimento, ou idealmente, esse seria o cenário, né? E foi o que aconteceu hoje. O cenário de alta de verdade, somente com o rompimento desse topo, enquanto esse ponto aqui não fosse rompido ou esse ponto fosse rompido, o mercado ficaria operando dentro da congestão, obviamente, tá? Mas sem maiores implicações. O que o mercado apresentou para nós hoje foi um pequeno primeiro movimento, mas foi suficiente para marcar essa estrutura aqui. Então, a partir deste candle das 10h15, a gente teve não só o rompimento de um primeiro movimento do tipo sem gap, mas aceitável aí, né? Como também o rompimento da estrutura em gap, gerando venda e sugerindo então que os vendedores dominariam o pregão e tentariam fechar este gap, tendo suporte em 44.800 pontos. E o mercado foi fazendo um movimento coletivo, até que no finalzinho entrou aí alguma pressão compradora, né? Mas deu para capitalizar legal em cima desse movimento de queda. Para o pregão de amanhã, minha expectativa seria de manutenção, pregão de amanhã não, né? Segunda-feira, seria de manutenção do movimento de queda.
mas o pregão de segunda a segunda pertence. Tá? O suporte segue aqui nos 44.800 pontos. Esse suporte que foi rompido aqui nos 46.200, mais ou menos, o suporte do gap ali agora passa a funcionar como uma resistência provável, caso o mercado abra segunda-feira animado, em alta. Tá? Mas o ponto que pode mudar o cenário é esse aqui. Lembra que a gente mencionava ontem da necessidade de um zigue-zague ascendente, né? Para sugerir que o mercado conseguiria um movimento de alta. A gente precisava de um zigue-zague ascendente acima dessa zona aqui. E nós não tivemos isso. A gente precisaria do rompimento dessa região, idealmente já dentro de um processo zigue-zague ascendente. Enquanto isso não acontece, o cenário favorece movimentações baixistas. Mercado americano, nós vimos ontem uma pauladinha para baixo, que abria espaço para um movimento de queda, nada que mudasse a tendência, a gente dizendo que se houvesse um movimento corretivo, provavelmente seria para desenhar uma contração de preços. Tá? E com o candle de hoje, que foi uma bela alta, ignorando completamente esse candle aqui, esse cenário está sendo produzido. Tá? O viés é altista de novo agora no curto prazo. A gente não teve nem a confirmação desse candle pela perda mínima. Tá? Esse é um candle forte, está na direção do viés, o viés volta a ser alto, mas a gente só poderia, no caso aqui, em tese, operar o gráfico do Dow Jones, a gente operasse ele diretamente a partir do sinal do rompimento dessa resistência aqui. Operar a partir desse candle aqui já não é muito bom. O ideal agora é esperar o rompimento, e daí o mercado a gente vai testar o topo histórico. O S&P 500 futuro, mesmo cenário. Não houve a perda mínima de ontem, o mercado ignora a barra de ontem, faz uma barra de igual amplitude praticamente, em termos de corpo, apontando na direção oposta, se retoma então aqui um forte viés altista e a gente está desenhando aquela contração mencionada. Lembrando que o mercado havia alcançado uma zona bem importante de suporte no intraday, o rompimento desse patamar é que abriria espaço para um movimento mais amplo de queda, coisa que não aconteceu. O mercado rompeu a resistência no intraday e foi embora. Ainda tem espaço para subir. E o dólar? Bom, o dólar teve mais um dia de queda. Ainda não estopa esta barra de ignição, ainda não frustra o entendimento de cunha descendente rompida para cima. Isso aqui pode ser um pullback, mas não há, no momento, sinalização para novo posicionamento. Até já daria para pensar até numa operação de compra por correção, nessa operação de uma máxima, mas não acho que o sinal aqui seja forte. Tá? A gente tem um sinal que realmente vale a pena. Minha expectativa continua sendo de alta para o dólar, a não ser que a cunha aqui venha a ser frustrada. Isso implicaria no rompimento do fundo de novembro. Tá? Com essa movimentação mais recente agora, nesse começo de dezembro, essa zona de resistência que a gente via no final de outubro volta a ter peso. Tá? A gente tem esse teste aqui, a gente tem todas essas máximas aqui. O rompimento dessa zona, eventualmente no futuro, vai ser um sinal bem importante de compra. Tá? Mas isso no momento está um pouco distante. No intraday, WDOF16, iniciou um dia num pequeno movimentozinho de alta, mas dentro ainda de um forte viés baixista, numa tendência de baixo. De repente tivemos aqui uma barra elefante, baixista, bem posicionada, gerando um sinal para a venda. Venda essa, inclusive, foi feita. O alvo não foi alcançado em 3.748. A gente chegou próximo aqui desse suporte. Então o dólar acabou invertendo e gerou encerramento pela média móvel de 9, próximo aqui do ponto de entrada. Uma pena, não se alcançou o alvo. Depois disso o dólar ficou um pouco sem direção, mas mostrando aí alguma entrada de pressão compradora, nada muito significativo. O padrão de zigue-zague ainda é predominantemente descendente, tá? Mas eu espero, acredito,
Vejo boas chances do dólar mudar essa trajetória a partir da segunda-feira. Mas isso é só um achismo. Tá? Não tem nada para embasar compras aí. O juro beliscou novamente essa zona de resistência dos 15.850, esse é um ponto muito importante. Caso venha a ser rompido, e eu acho que vai ser rompido esse patamar, isso deve levar uma alta do juro em busca do topo de setembro, lá em 16.900. Então a gente aguarda. Pelo farol, havia sido dada uma operação de compra na superação dessa máxima, e essa operação está rolando. Agora eu esperaria um novo sinal de compra, que daria até para acrescentar a posição ou entrar se está de fora. Indo para as ações, a Vale 5 continuou o movimento de queda, perdeu a mínima deste martelo, e com isso produziu perda dos 10 também, e com isso produziu stop, operação de uma sinalização de compra, uma compra dada por esse martelo, de retorno a médio. A Vale 3 era o papel que estava mais bonito, ela demorou um pouquinho, mas também produziu um movimento abaixo da mínima aqui do dia 2, e o stop aqui também ocorreu. A BRAP ainda não gerou stop, mas já dá para supor que esse stop vai ser acionado. Okay? Por uma questão de stop no tempo, então, na regra, já poderia começar a ajustar esse stop para baixo de a nova mínima. Como aqui está bem, muito próximo, né? Tanto faz praticamente. Okay. Petrobras, eu apaguei aquelas linhas que eu tinha em Petrobras, elas estavam me incomodando, elas não estavam fazendo muito sentido, e eu substituí elas por essas linhas de tendência. Então a gente vê a Petrobras desenhando aí algo próximo de um triângulo simétrico, não é um triângulo simétrico lindo, mas pode dar algum embasamento para um trade, seja na compra, seja na venda, parece estar mais propenso para ser na venda. Tá? De qualquer forma, se houver o rompimento desse fundinho aqui por volta de 7,35, a gente vai ter um pivôzinho de baixo. Certo? PTR3 é a mesma coisa, só que aqui em PTR3 eu mantive as linhas na horizontal. Setor de cirurgia, Gerdau mudou completamente. Gerdau estava demonstrando força, tá? Pelo comportamento que ela vinha mostrando, inclusive com esse martelo aqui, imaginava um movimento de alta em busca dos 6,75. Né? Nada que realmente motivasse uma posição de swing trade, não tinha nenhum gatilho muito forte, um setup muito bem desenhado para uma compra aqui, mas isso desenhava uma direção. E essa direção foi completamente quebrada hoje, esse viés foi completamente quebrado hoje, porque a Gerdau produziu uma barra forte, rompendo a média móvel de 20 períodos, com bom volume. O volume poderia ter sido melhor, se o volume fosse mais alto, consideraria esse sinal muito bom, mas eu vejo isso com uma barra de ignição. Se a gente tiver a perda mínima de Gerdau, a mínima de hoje, na segunda-feira, provavelmente Gerdau vai prosseguir no movimento de queda em busca dos 5,4, R$5. Goal 4 também dá uma sinalização negativa. O papel rompe o fundo em 1,86, né? Teve esse fundinho aqui, um novo fundinho aqui. Tentava um fundo reflexo, o candle de hoje frustra essa tentativa. Na verdade, rompe essa consolidação, considerando que a gente tem um belo movimento direcional prévio. Isso aqui pode ser entendido como um mastro bandeira. Então, Goal está gerando venda, okay, por um mastro e bandeira. A CSNA, como eu mencionei, eu vejo ela muito propensa ao movimento de queda em busca aqui dos 4,26 por conta dessa movimentação. O fato do papel não ter conseguido sustentar acima desses topos, então eu vejo isso como rompimento falso, isso ficou mais claro a partir do candle do dia 1º, porque eu estava dando uma respirada aqui, mas se na segunda-feira a gente tiver um pregão baixista, provavelmente o papel acelera em busca dessa zona. No intraday está fácil de ver a estrutura de suporte, entre 4,81 e 4,78. Rompimento de suporte, provavelmente vai dar um bom day trade. Temos em Minas,
também não está conseguindo repicar, mesmo com aquele doji, não era sinal significativo de compra, a gente já havia falado sobre isso. Tem viés baixista, mas não está sugerindo operação neste momento. Os bancos, o Bradesco, né, está bem bagunçado, perdeu a mínima de ontem, fechou parcialmente o gap, enfim, está completamente sem direção. Seguimos atentos ao suporte aqui próximo de R$21. E a resistência que realmente importa, que aqui em cima está bem distante. O papel, por enquanto, está sendo dominado ainda pela força vendedora. Itaú, também dentro de uma bagunça, dentro de um movimento lateral, nada a ser feito no atual momento. Mas vale a pena ficar atento a essa LTA. Okay. E Banco do Brasil, junto com o BBSE3, que tem correlação com o Banco do Brasil, né, Brasil Seguridade, foi o papel que ontem dentro do setor bancário fechou com a melhor formação para se aproveitar de um possível, né, pregão de alta hoje. Se o mercado hoje tivesse novamente otimista, né, altista, e o Banco do Brasil superasse a máxima de ontem, a gente poderia ter um trade interessante na ponta compradora. Mas o mercado não acordou bem humorado e esse trade foi abortado. Né? E agora o cenário é não fazer nada. Vamos ver como é que o Banco do Brasil se comporta nos próximos pregões, se desenha aí mais algum sinal operável. BBSE3 tinha nos desenhado uma barra de ignição. Para gerar trade tinha que superar a máxima de ontem, foi na direção absolutamente oposta. Então aqui esse papel continua trabalhando dentro desse retângulo, com suporte em 26 e resistência em 29,40. Outros papéis que chamaram a atenção hoje, pouquíssimos na verdade. Chamou a atenção o setor elétrico, apanhou. Copel chegou a perder essas mínimas aqui, né, mas acabou se recuperando, fechando com um candlezinho até com certa conotação altista. Pode até, pela superação da máxima de hoje, levar alguma recuperação, mas nada que motive muita operação na ponta compradora. Tá? Estou chamando a atenção. Enquanto isso, Eletropaulo lembra um pouco o gráfico de Goal. Está rompendo esse fundo e esse fundo. Dá também para considerar isso, de certa maneira, aí, um máximo de madeira. Mas teve muito pouco volume no rompimento, isso incomoda. Então, se fosse operar, teria que ser na base da confirmação. Mas vale a pena olhar no intraday. Light pesou também. O papel fez um rápido pullback, nada operável, e agora rompe o fundo. Está com uma cara no intraday de opening power breakdown na segunda-feira. Esse papel pode dar um trade na ponta vendedora se abrir da forma certa. Então vamos ficar de olho na abertura. Viés é baixista, a expectativa é que siga caindo. Elet também caiu, testou esse patamar de suporte aqui nos 10 e 20. Elet 6, inclusive, gerou um bom sinal de trade de retorno na média no candle aqui das 2 horas da tarde. Um belo exemplo de trade de retorno na média. Sula também fez isso hoje na intraday, mas não bateu exatamente no ponto, mas foi operável. Fibria, no gráfico sem ajustes, testa a zona de suporte desse retângulo. Eu não gosto muito de operar quando tem essa discrepância, ó, gráfico ajustado, gráfico sem ajustes. Mas eu prefiro sem ajustes. De qualquer forma, a reação altista em cima dessa zona de suporte não foi significativa para motivar compras. Então, só estou mencionando aqui que ficou num ponto interessante, mas eu não vejo justificativa significativa para posicionamentos. E a Gabor, acho que hoje a Gabor foi melhor enquadramento no trade. Gabor pode estar fazendo um alargamento reto, percebe que essa linha que une os dois fundos bate nesse ponto. A gente tem um papel sobrevendido, hoje faz um martelo, parcialmente fora da banda de Bollinger, com bom volume. O problema é que esse volume aí tem muito direto, né? Se olhar pelo número de negócio não foi nada significativo. Mas é um papel que pode apresentar uma recuperação interessante na segunda-feira, se houver a superação na máxima de hoje.
Então, com isso, eu finalizo os papéis que geraram movimentações interessantes em termos de swing trade. Eu avisei que não era muita coisa. Então, eu vou finalizando o farol dessa sexta-feira. Fico por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda.